Boa tarde, vamos gravar mais um videozinho do nosso livro O Diabo de Giovanni Papini. Eu chamo Adriana Soares e cá estamos nós para gravar novamente. Esta é a aula número 10, já estamos a terminar. Não estamos bem, mas mais uma semanita. Vamos falar então agora, onde falamos sobre os pactos do diabo, hoje vamos falar sobre o quê? Os adoradores do diabo. Existem ainda sobre a Terra cerca de 70.000 adoradores do diabo. São os Esidas, assim é que se diz, que vivem sobre o monte Sindiar, na Alta Mesopotâmia. Trata-se de uma seita herética muçulmana que venera como seu herói o califa Yazid, o qual mandou matar o neto de Mohamed Hussein. Mas o diabo que eles adoram não é, como se tem suposto, conhecido e temido no Ocidente. O demónio muçulmano Iblis danou-se, segundo os teólogos do Islão, por causa do seu amor exclusivo à pura ideia da divindade. Segundo os livros sagrados dos Yazidis, o livro da Revelação e o livro negro, é outro sim um arcanjo caído, mas que depois foi perdoado e Deus entregou-lhe o governo do mundo e a missão de transfigurar as almas. Este anjo que os Yazidis chamam Malak, Taus, isto é, anjo-pavão, é, pois, um ministro da divindade suprema, um rebelde arrependido e perdoado, e por isso digno de culto e veneração. Este diabo poderia parecer, à primeira vista, diverso do Satã do judaísmo e do cristianismo, mas toda a diferença, na verdade essencial, está no facto de Deus lhe ter perdoado. Nota-se, no entanto, que alguns padrões cristãos consideram a Igalha de Yazidis que a Satã foi igualmente confiado o governo do mundo material e um deles, Orígenes, sustentou que, no fim dos tempos, ele também será perdoado. Não será inútil acrescentar que os Yazidis veneram, além do diabo, o famoso Alai, que foi crucificado em Bagdade em 1922 d.C., pela sua doutrina da deificação do homem mediante o puro amor de Deus. A teoria da deificação do homem, ainda que teologicamente desinfetada, permeia a filosofia cristã e pode encontrar facilmente as suas justificações nas Escrituras. Mas tão só a religião dos caluniados e os eidas reúne estes dois cumes paradoxais da fé, que o demónio voltará a ser anjo e que o homem se tornará semelhante a Deus. E esses pretensos adoradores do diabo, que ao invés adoram o perdão de Deus e a divindade do homem, representam um dos mais altos testemunhos da consciência religiosa. Apesar disso, o seu número vai continuamente crescendo e acerca dos Yazidis hoje apenas se murmura como de uma estranha curiosidade providencial da Ásia, supersticiosa e dormente. O apologista do diabo. Dos modernos, o único que escreveu uma apologia do diabo foi, que me consta, um alemão, um médico alemão, convertido desde jovem à mais germânica das filosofias, a de Kant. Chamava-se João Benjamin Erhard. Nasceu em 1766 e morreu em 1827. Com apenas 29 anos, em 1795, publicou num jornal filosófico a Apologia do Diabo. Bem, que tal escrito tenha sido congeminado, como é provável, durante o terror. Nada há nele de caracterizadamente revolucionário. E tampouco de histórico ou de teólogo. O diabo de Erhard não é o Satanás do cristianismo ou Ahriman de Zarastutra ou Iblis muçulmano, mas simplesmente um conceito abstrato que se poderia identificar com o da pura malignidade. Julga Erhard que seja possível construir ao lado da ideia de uma moralidade fundada sobre o bem, uma outra moralidade não menos coerente fundada sobre o mal. E esforça-se por edificá-la e esclarecê-la com lógica de filósofo e de jurista, tirando as consequências das premissas. Trata-se, pois, da fantasia dialética de um kantiano e não já de um tentame da heresia satanista, como poderia levar a supor o título do ensaio.
Não vale a pena referir aqui os subtis e tantas vezes penetrantes argumentos do jovem médico filósofo. Contentar-me-ei em reproduzir o trecho, a meu ver, mais saboroso do escrito de Erard, isto é, as 7 regras de vida que teriam derivado de uma moral consciente da pura malignidade. Não sejas veraz e, contudo, faze por parecê-lo, porque se fores veraz, os outros podem contar contigo. Serves aos outros e eles te servem. Em segundo, não reconheças nenhuma propriedade, mas afirma que a propriedade é sagrada e inviolável e apropria-te de quanto possas. Se conseguires possuir tudo como teu, sem contestação, tudo dependerá de ti. Em terceiro, serve-te da moralidade alheia como de instrumento para os teus fins. Em quarto, instiga cada qual ao pecado enquanto pareças reconhecer a moralidade como necessária. Quinto, não ames ninguém. Sexto, faz infeliz tudo aquilo que não queira depender de ti. Sétimo, sê plenamente coerente e não te arrependas jamais de coisa alguma. O que decidiste uma vez, falo sem tergiversar, aconteça o que acontecer. Assim, demonstras a tua independência e, pela igualdade do teu proceder, tomas a aparência de um homem justo, o que é meio hábil de fazer os outros teus escravos antes que deem por tal. Quando o esplendor kantiano adere, como nestas máximas, ao concreto da vida, mostra ser bom médico, isto é, um naturalista que sabe observar e prever a conduta dos homens. Na verdade, mediante sobre essa página, podemos fazer uma estranha descoberta. Essas 7 máximas que no pensamento de Erard deviam ser ficções hipotéticas de uma moralidade baseada sobre o puro mal, são cada dia aplicadas sob os nossos olhos por uma grande parte da nossa venerável espécie, e não só dos embusteiros e dos malfeitores, mas de uma maioria de pessoas respeitáveis, e entre as quais não falam homens políticos e homens de negócio, condutores de massas e, por último, governantes inteiros. O que significa, se não estou em erro, que tinha razão o meu Papa Celestino VI, quando afirmava que a vera doutrina inspiradora da conduta dos homens e dos povos, inclusivamente dos que se afundam de cristãos, é antes o arimanismo do que o cristianismo, ou a moral humanitária ou solidarista, ou laica e por aí fora. A maior parte dos homens proclama querer seguir o bem, o amor, a justiça, a verdade, a lei moral, seja divina ou humana, mas depois, na prática efetiva do viver, não são mais do que secazes e discípulos do diabo, isto é, aplicadores diligentes daquelas máximas tão clara e desassombradamente enunciada pelo moralista kantiano. Agora vamos falar o diabo e a leitura. Vamos entrar num outro capítulo. O diabo e os poetas. Já referi a denúncia de Baudelaire. A mais bela manhã do diabo é persuadir-nos, de que não existe. Frase especiosa que agradou e agrada, mas corresponde realmente à verdade. Mesmo se cuidou em tal astúcia, não se vê como dela tinha tirado proveito. O próprio Baudelaire, com as suas litânias de Satã, demonstrou não ter caído na esparrela. E os poetas, bastante mais sensíveis do que os teólogos, não ficaram enredados nas artimanhas de Satã. Onde é que eu vou? E cuidaram em manter viva a sua terrível figura aos olhos de muitos, da maioria dos homens, de quantos leem poemas e tragédias e nunca folhearam um livro de teologia. A literatura da Idade Média está povoada de diabos de toda a sorte e figura. No Renascimento, foram sobretudo os pintores que recordaram aos homens o demónio. Basta-nos Signorelli e Miguel Ângelo. Mas, nos tempos modernos, foram sobretudo os poetas a manter acordada a fantasia dos pecadores. Tasso faz campear o seu pelotão no princípio da sua Jerusalém. O maior poeta holandês, Vondel, consagra o Lúcifer a uma obra-prima. Calderon coloca-o no seu mágico prodígio.
Milton faz dele o principal personagem do Paradise Lost, de Vigny e Lermontov trazem dele heróis de famosos poemetos. Goethe, no seu Fausto, faz de Mefistófeles um dos protagonistas. Deixa-me ver só aqui uma coisa. Faz um dos protagonistas da sua tragédia. Leopardi esboça um hino a Iriman. Victor Hugo consagra-lhe um livro inteiro, La Femme de Satan. Dostoiévski fala discorrer longamente no mais célebre dos seus romances, Os Irmãos Karamazov. Foi um livro que foi escrito entre 1879 e 1880. Entre escrito e editado. Ibsen evoca-o com o nome de O Grande Curvo, no mais significativo dos seus dramas, Peer Gynt. E não cito os menores que são como o Diabo Legião. Após a deserção dos teólogos, tomaram postos como escoltas de alarme os poetas mais ilustres e assim o diabo falhou, por mérito deles, no seu intento diabólico de fazer olvidar da sua existência. O diabo e o tianismo românico. Uma ressurreição e uma reabilitação do diabo podemos descortiná-las no titanismo dos românicos do Surde-André. Os primeiros românicos, como todos os revolucionários, frenéticos da primeira hora, ressentiam o ímpeto de tudo ousar e de tudo destruir, de sacudir todo o jugo, de subverter toda a autoridade. Não espanta, por conseguinte, achar uma apologia de Lúcifer naqueles bandoleiros de Schiller, que foram um dos mais clamorosos manifestos do românico alemão. Não era um gênio extraordinário, grita More, aquele ser que ousou provocar o omnipotente em duelo? Antes 1000 vezes no fogo de Belial, em companhia de Borgia e Catarina, do que tomar assento à mesa celeste com todos os vulgares imbecis. O modo de pensar é puerilmente ingênuo e, todavia, repercute uma frase atribuída a um homem considerado argutíssimo, nada menos que Maquiavel. O autor de Belfagar Arquidiabo teria dito que preferia ir para o inferno, onde poderia entreter-se com tanta gente douta e engenhosa a subir ao temeroso reino dos beatos. Este discurso é algo duvidoso, mas se Maquiavel o tivesse feito, seria uma prova a mais a favor de Alfredo Oriani, o qual pretende demonstrar, e consegue-o, a meu ver, que o secretário florentino, a despeito da sua fama, foi bastante mais ingênuo do que lúcido. Byron, Criança e o Diabo. Quando George Byron tinha pouco mais de 4 anos, enviou a sua mãe à escola de Mr. Bowers, onde se pagava 5 shillings por trimestre para se iniciar nos Ministérios da Leitura. Numa das primeiras páginas do livrinho do texto, o pequeno Byron leu estas palavras que não mais esqueceu. Isto está em inglês, eu vou traduzir. Deus fez Satã e Satã fez o pecado. Jorge foi educado pela sua nurse, Mary Gray, a babá, no terror salutar de Satã e das suas labaredas. Mas eis que o livro de leitura lhe ensinava que Satã fora criado por Deus e que este filho de Deus tivera por filho o pecado. Como podia ser que Deus tivesse criado Satã com a capacidade de errar, de pecar e de fazer o mal? Deus era o pai de Satã. Satã, o pai do pecado. Logo, pensou imediatamente Lord Byron. Deus é o avô do pecado. Ou não deveria ter posto no mundo Satã. Ou então deveria tê-lo formado de uma substância mais pura, incapaz de fazer a mal a si e aos outros. Raciocínio da criança, de acordo, mas acaso não disse Cristo que às crianças será dado a perceber o que aos sábios é obscuro? O cantor Ariman. O verdadeiro cantor de Satã não é italiano Garducci, o qual viu em Satã, sob a influência de Michelet, o símbolo da liberdade, da ciência, do progresso, isto é, um uno benfazedor contraposto ao Jeová dos sacerdotes.
divindade boa, propícia, previdente e simpática, redentor, em suma. O de Garducci nada tem, pois, com o de Lúcifer, da tradição e da teologia cristã. O verdadeiro cantor de Satã, entendido como princípio e soberania do mal, é outro sim. Giacomo Leopardi, num seu poema famoso, aludira ao poder bruto que embosca para o comum dano impera. Mas sem ter a coragem de o designar pelo nome, percebia-se, no entanto, que esse poder bruto era o diabo, o que só ele reinava, não como antagonista de Deus, mas no lugar do Deus único. Quase no fim da vida, Leopardi, que anos antes tomara apontamentos para alguns hinos cristãos, esboçou um hino a Satã. Mas, desta feita tão pouco, talvez por um estranho escrúpulo verbal, ousou chamá-lo com o seu nome hebraico e cristão e, recomendo à teologia de Zaratustra, chamou Arimã. E esse compêndio da região satânica de Leopardi jamais foi levado a termo e ficou inédito até 1898, data em que foi publicado, junto com outros escritos, por empenho de uma comissão a que presidia o próprio cantor de Satã. O hino a Arimã, quando vocês ouvirem a falar no hino a Arimã, meus amores, estou a falar para o meu círculo de membros, isto é um hino a Satanás. No esboço que ficou, não é longo, mas contém todos os elementos do pensamento desesperado de Leopardi. Vale a pena transcrevê-lo na íntegra. Rei das coisas, autor do mundo, arcana, malvadez, sumo poder e suma inteligência eterno, dador dos males e regulador de movimento. Eu não sei se isto fará feliz, mas vê e goza, etc., completando eternamente. Produção e distribuição, etc., para matar engendras, etc., sistema do mundo, tudo é padece é padecimento, natureza é como criança que desfaz súbito o que está feito, decrepitude, tédio ou paixões, cheias de dor e desespero, amor. Os selvagens e as tribos primitivas, sob diversas formas, não reconhecem senão a ti, mas os povos civilizados, etc. A ti, com diversos nomes, o vulgo, chamo, fado, natureza e Deus, mas tu és Arimã, tu, aquele que, etc., continua por aí fora, e o mundo civilizado te invoca. E vai por aqui fora. Os conceitos são claros, mesmo demasiado claros, e reduzem-se a uma sucinta e apressada exposição do pessimismo leopardino. O mal triunfa e triunfará sempre. O autor e regedor de um mundo assim, tétrico e desgraçado, não pode ser senão o próprio Deus do mal, isto é, para dizê-lo, a persa Arimã. Leopardi apenas aproveita do zoroastrismo a divindade maligna, nem sequer alude a Hormuzde, ou, como também é conhecida, Ahura Mazda, princípio luminoso do bem, e ainda menos ao seu triunfo derradeiro que aparece no Avesta. Leopardi foi por momentos grandíssimo poeta, mas foi pensador medíocre e pouco original, como demonstra exclusivamente este seu hino a Ariana. Não lhe ocorre sequer o problema da resistência e sobrevivência do mundo. Se tudo fosse inspirado e governado pelo mal, que é a destruição e suicídio, como poderia ainda haver vida? E como poderiam os homens imaginar e definir e desejar o bem, se todo o universo e toda a humanidade não fossem mais do que formas e leis e ações do maligno? Se o homem se rebela contra o mal e se lamenta e procura, quando pode, debelá-lo e superá-lo, é sinal irrecusável de que há nele uma ideia, um germe, uma semente, um instinto do bem. O próprio Leopardi entoa o hino a Ariana com profunda amargura e com dolente sarcasmo. Quer dizer que a sua alma não adere a esse mal, que seria a total substância, o verdadeiro dominador do mundo e dos homens. O hino a Ariana de Leopardi é pueril e contraditório, como tantos outros ensaios filosóficos dele, mas era necessário recordá-lo porque representa a literatura italiana o único testemunho de uma teologia do mal absoluta, isto é, o diabo.
O Diabo e o Romancista Americano. Indro Montanelli, o autor dos Incontri, quis conversar um dia em Veneza com o famoso romancista americano João dos Passos. Em dada altura, o escritor teve uma imagem singularmente justa, isto é, a de que cada ronco do motor é um acesso de tosse do diabo. Mas dos Passos não compreendeu o que estava submetido na comparação arguta. O que é o diabo? O que entende por diabo? E Montanelli, pasmado, eu estou a transcrever o que está no livro. E Montanelli, pasmado de tal pergunta, acrescentou: um homem que ignora o diabo, se eu fosse Deus, não me fiaria dele e mandá-lo-ia ao inferno para que se inteirasse. Bem pensado e bem dito. Essa ignorância é, de resto, escandalosamente vergonhosa no romancista que maneja e amassa como matéria-prima o pecado e, nomeadamente, em Dos Passos, que descreve as formas mais diabólicas da vida americana dos nossos dias. A criação da obra de arte exige e implica uma certa dose de sensualidade e uma certa dose de orgulho e envolve, por isso, uma tal ou qual cumplicidade, nem sempre apercebida com o demónio. Um artista que não tenha qualquer familiaridade com o adversário, seja embora para se esquivar dele e dominá-lo, não pode ser um verdadeiro artista. Livros inspirados pelo diabo. A Sagrada Escritura, conforme ensina a Igreja, é divinamente inspirada. Poderão existir, em contraste com essas escrituras humanas, diabolicamente inspiradas? Ao diabo nunca foi negado uma peculiar genialidade perversa e seria estranho que não tivesse aproveitado ajuntando-a às outras artes maléficas. Tanto a parte literária exercida pelos homens, na literatura europeia, existem algumas obras que pelo seu conteúdo sofístico, blasfêmio e nihilista, poderiam ser devidas a ditados do espírito satânico. O diabo, convém não esquecer, é loico. Loico significa louco, como diz Dante, no Inferno de Dante. E compare-se na negação intelectual tanto quanto na bestial chocarrice. Certos polemistas católicos consideram a obra do diabo muitos livros que lhes pareciam errados e nefastos na medida em que se opunham aos princípios e aos interesses da Igreja. Mas eles costumam usar a expressão com grande facilidade e provavelmente sem cuidar numa vera e própria inspiração direta a Satã. Há, porém, livros para os quais a hipótese de uma colaboração demoníaca se nos depara sobremodo verosímil. Um desses livros é certamente De Tribus Impostibus, no qual se pretende demonstrar que Moisés, Jesus e Maomé não foram senão mistificados astutos. A primeira edição deste famigerado e raríssimo opúsculo é de 1598 e foi atribuída nada menos que ao imperador Frederico II da Suécia, suspeito de irreligião. O autor do texto que possuímos é, porém, com certeza mais tardio e muitos nomes foram sugeridos, entre os quais o de Fausto da Longiano. No mundo protestante, e especialmente no inglês e puritano, andou muito difundida a opinião de que Príncipe de Maquiavel fosse uma obra inspirada pelo demónio, por se antolhar a esses fanáticos cândidos que era um breviário de todas as artes infernais tendentes a dominar e suprimir os homens. Ninguém, hoje, ao menos entre os católicos, segue tão maligna opinião, ao passo que poderia atribuir inspirações diabólicas com maior verosimilhança à obra de um inglês, o famoso Leviatã, de 1651, de Thomas Hobbes. Este livro, como toda a gente sabe, é uma síntese terrível do materialismo radical e do terminalismo absoluto. Nada de espírito, nada de liberdade. A conclusão natural é que a vida consiste na guerra de todos contra todos. No mundo anglo-saxónico, não faltam outras obras que poderiam parecer inspiradas pelo adversário. Pense-se, por exemplo, no Matrimónio do Céu e do Inferno, de 1790, escrito por William Blake.
onde os provérbios do inferno têm um inconformismo irreverente que lembra o futuro Nietzsche, ai, não sei dizer o nome dele. Eu vou buscar aqui um livro para vocês saberem quem é o escritor. Nunca consigo dizer o nome dele. É este escritor. Ok? Este é o livro que eu mais gosto dele, que é o Anticristo. Até está aqui. Ok? E este senhor, não estamos a analisar este livro, mas é um filósofo e é uma das pessoas que, segundo muita gente, ele escrevia inspirado pelo diabo. Eu gosto muito da escrita dele, portanto, eu leio. Vamos lá. Onde é que vamos? Onde é que eu ia? Thomas Hobbes, William Inferno, William Blake. Opa, perdi-me. Acho que já ia aqui. O Edgar Allan Poe. Não, ainda não. Peço desculpa, mas perdi-me. Mas isto é para vocês depois conseguirem, como eu não consigo dizer o nome dele. Eu até sigo uma página no Facebook que só publica coisas sobre ele. Está aqui. Pensa-se ainda no Manfredo e no Vampiro de Byron e no Melmoth Errante em Maturin, em 1820, que narra a vida horrorosa de um dos mais terrificantes monstros morais criados pela chamada Escola do Romance Negro. Não se deve esquecer o célebre ensaio O Assassino como uma das belas artes, de Kinsey, do qual achamos um eco noutro ensaio famoso, este de Oscar Wilde, Pen, Pencil and Poison, publicado no volume Intenções, em 1891, no qual se contam as gestas delitosas do criminoso diabólico Thomas Griffiths. A teoria da complacência do mal pelo mal foi exposta com a costuma implacável agudez por Edgar Allan Poe. Eu distribuí imensos livros deste escritor entre o nosso grupo de círculo de membros. Eu espero que vocês leiam. Na sua célebre novela filosófica, na qual é descrita a atração do abismo, estas ideias de Poe tiveram muita influência de Baudelaire e, através dele, sobre não poucos europeus decadentes. Reflexos satânicos encontram-se ainda na obra de um contemporâneo de Baudelaire, Petrus Borel, na Madame Potiphar. Borel fundou poucos anos depois, em 1884, um jornal cotidiano com o título de Satã. A França conhecia já um outro livro, ainda mais satânico, O Testamento, do Abade Miller, ou Meisler, também é conhecido assim, falecido em 1729, do qual publicaram alguns fragmentos de Voltaire, em 1762, e D'Holbach. Lia-se no Testamento a frase macabra que se tornou famosa no tempo da Revolução Francesa, na qual o abade Melier dizia que era preciso estrangular o último padre com as tripas do último rei. Também a obra-prima de Max Turner, O Único e a Sua Propriedade, de 1843, que veio a ser, nos nossos tempos, o texto sagrado da anarquia absoluta, pode levar a pensar mormente na primeira parte, na tétrica insuflação do adversário. Várias pessoas piedosas ressentiam o hálito e o sopro de um diabo, ou de um ditado luciferiano, no opúsculo de Frederico, este senhor, eu não sei dizer o último nome, o apelido dele. Frederico, que é o Anticristo. Estamos a falar exatamente deste livro que eu tenho aqui, ok? Aconselho-vos a ler. De 1888. Uma das últimas obras que escreveu o filósofo antes da loucura, e na qual volta a confirmar-se a condenação da moral cristã da piedade. Todavia,
entonações e rasgos ainda mais satânicos se podem relevar no Zaratustra e em outras obras deste senhor. Na literatura contemporânea, são inúmeros os livros que aparecem insuflados pelo Príncipe das Trevas. Contudo, o mais aterrador, não obstante a aparente pacatez da narrativa, que não contém qualquer exibição de desafogados infernais, aparece em Metamorfose, de 1916, de Franz Kafka. Na história desse homem medíocre que se torna imprevistamente verme e que vive horrivelmente, mas silenciosamente, a sua vida de verme até ao dia em que o seu úmido cadáver é despojado no caixote de lixo. Descubro a mais sinistra burla que o demónio jamais ignorou ou imaginou para humilhar e torturar o homem. No processo do mesmo escritor Kafka, outro livro, vislumbram-se as cruéis intenções de um diabo clandestino e anónimo que perturba as almas em modo direto, mas implacável, repisando uma misteriosa culpa que quanto pode ser o pecado original como o pecado de todos nós em todos os dias da vida. Eis o problema que se põe. Os autores das obras aqui citados tiveram ou não a consciência clara ou obscura que fosse de uma total ou parcial inspiração satânica. É provável que, a maior parte, a coisa passasse despercebida, já que uma das mais famosas astúcias do diabo é precisamente a de não se denunciar como o traidor do dito popular que atira a pedra e esconde a mão. Dos autores a que aludo, só um deles, André Gide, teve presente este problema e solucionou, concluindo que para todas as obras de arte é necessária a participação demoníaca. Ele afirmou, com efeito, com uma franqueza que suscita admiração e medo. Que horas são? Vamos ficar por aqui. Amanhã vamos falar na Terra Prometida de Satã. Eu peço desculpa, mas por exemplo, eu não consigo ler, não consigo dizer o nome deste escritor, embora eu adore este escritor. Adoro mesmo. Eu peguei neste que era o que estava-me aqui mais à mão, que é um dos meus livros preferidos, o Anticristo. Aconselho-vos a pesquisarem. Mas vou deixar aqui a descrição na descrição do vídeo vou deixar o meu e-mail, vou deixar a página da minha livraria, da minha biblioteca. Qualquer coisa que precisem, é só me enviarem uma mensagem. Amanhã voltamos. Beijinhos no coração.